Nossa primeira reportagem, vamos falar de adubo orgânico. Pequenos agricultores da região serrana do Rio de Janeiro estão usando o composto tipo bocashi na produção de hortaliças e tem dado certo. Hoje eu vou mostrar um passo a passo de como se faz esse adubo verde. Quem disse que produtos orgânicos são sempre menores ou mais marcados pelo ataque de pragas? Olha aí que cesta bonita, só de vegetais orgânicos. Eles vêm desta horta. Estamos em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro. Os donos aqui são a Jovelina Fonseca e o Luiz Paulo, que começaram a cultivar hortaliças depois da aposentadoria. Nos faltou naquela época uma assistência técnica, né? Então ficamos no erro e no acerto, mas hoje a gente produz 90 mil itens por ano e comercializamos direto com alguns supermercados, né? Um dos principais adubos colocados na terra é esse pozinho, um composto tipo bocashi. Como não tínhamos nenhum insumo de origem animal, o bocashi veio assim como uma luva para a gente, né? O composto tipo bocashi é esse aqui, uma mistura de farelos com micro-organismos que promovem uma fermentação e transformam o material num adubo muito usado na agricultura orgânica. Ele tem efeito em vários aspectos do solo, né? O primeiro deles é o biológico, é você revitalizar o solo que está cansado, que está esgotado. Então, a primeira coisa realmente é a vida do solo, que melhora. O solo fica mais agregado, vai ficando mais fofo. Com isso, ele retém mais água e, ao mesmo tempo, fica mais aerado, a planta cresce melhor. Então, isso já é aspecto físico. Tendo como cenário o sítio da Jovelina, a Ana Paula, agrônoma da Pesagro, a empresa de pesquisa do estado do Rio de Janeiro, vai ensinar direitinho como se faz esse composto. Tem duas formas de fazer o bocashi, né? Tem uma forma que é aeróbica, e aí você prepara ao longo de uma semana, revirando todos os dias. E o outro jeito que é o anaeróbico, ou seja, sem ar, que é feito ensacado ou em bombonas. E esse você não tem que ficar revirando, né? Mas ele leva 20 dias para ficar pronto. Para fazer composto suficiente para 8 mil pés de alface, são usados 60 quilos de farelo de trigo, 50 quilos de torta de mamona, 30 litros de água sem cloro, um copo de inoculante, um copo de açúcar mascavo. Eu vou repetir: 60 quilos de farelo de trigo, 50 de torta de mamona, 30 litros de água sem cloro, um copo de inoculante e um copo de açúcar mascavo. Normalmente são os dois ingredientes básicos, são farelos de cereais. Então, ao invés de usar o trigo, você pode usar o arroz, a cevada. A torta depende do que você tem disponível, realmente. Então, tudo que produz óleo, produz torta. No caso, a torta de mamona é uma delas, mas poderia ser de girassol, poderia ser de babaçu, poderia ser de dendê. O processo começa misturando bem os dois farelos. Depois dos farelos misturados, vem o preparo da calda. O que vai nessa calda, Ana? Olha, a primeira coisa é você precisa de uma água de boa qualidade sem cloro. Depois a gente vai utilizar o inoculante, o fermento, né? No caso a gente está utilizando o EM. O que quer dizer EM? EM significa micro-organismos eficientes. Eles são eficientes na decomposição fermentativa da matéria orgânica, eles são eficientes em melhorar a qualidade do solo, ele é acelerador de compostagem. Então ele é usado para várias coisas. Então são 250 ml? 250 ml a gente vai usar para essa receita. E mistura na água? Isso, aí a gente vai misturar isso na água. O outro ingrediente é o açúcar mascavo. A gente pode utilizar também melaço de cana-de-açúcar. A água e o açúcar vão servir de alimento para o micro-organismo crescer e fermentar os farelos. Misturar bem. A solução deve ser jogada sobre os farelos aos poucos com um regador. O material vai sendo revolvido para absorver o líquido e ficar bem homogêneo. E o ponto certo é o ponto da umidade. A gente amassa um bolinho, né?